Hoje a gente vai falar sobre a teoria objetivista da posse. Pegue papel e caneta, sua xícara de café e venha comigo. O século XIX foi um século importantíssimo para a construção de vários institutos do direito civil que a gente utiliza e que a gente discute até hoje. A gente falou num outro vídeo sobre a teoria subjetivista da posse de Savigny. Hoje a gente vai falar sobre a teoria de Hering, um outro autor do século XIX, um outro autor alemão do século XIX, que vai apresentar uma teoria alternativa para a caracterização da posse, tentando aí suprir algumas deficiências, algumas dificuldades da teoria apresentada por Savigny. E Hering apresenta então um livro intitulado Teoria Simplificada da Posse. E a simplificação aqui é basicamente a eliminação da necessidade da presença de um elemento subjetivo. Lembra que a gente falou no vídeo, Savigny considera que a posse existe quando há corpus com ânimos. Corpus sendo o poder físico sobre a coisa e o ânimos como sendo a intenção, a vontade de ser dono daquela coisa. O que se torna muito difícil de provar, por exemplo, num processo, numa ação de reintegração de posse. E Hering vai efetivamente simplificar essa caracterização para dizer o seguinte: tem posse aquele que se comporta como dono da coisa. Então, a posse deixa de ser o poder físico acrescido da intenção, da vontade de ser dono, e passa a ser simplesmente a exteriorização da propriedade. Como assim? Você anda na rua e vê uma pessoa dentro de um carro. Você não sabe se aquela pessoa é dona do carro ou não, mas ela se comporta como dono. Se ela está sentada dirigindo o carro, ela está se comportando como dono daquele carro. Ela pode não ser proprietária, mas tem a posse. Enfim, a gente teria várias outras situações. O que é comportar-se como dono? A pessoa que paga o IPTU de um imóvel urbano, por exemplo, está se comportando como dono. É dono que paga tributo, não é isso? A pessoa que abastece um carro está se comportando como dono. A pessoa que cuida do jardim de uma casa, que corta a grama, limpa o jardim, está se comportando como dona daquela casa. Então, o elemento objetivo, o corpus, deixa de ser, né? O corpus lá em Savigny era o poder físico sobre a coisa, para Hering não. O corpus é a atitude de dono em relação a uma coisa. Isso significa que você não precisa estar fisicamente perto daquela coisa para ser considerado possuidor. Mesmo que eu esteja morando aqui em Salvador, por exemplo, e tenha uma fazenda no interior do Tocantins, se eu daqui de Salvador pago os impostos, pago pessoas para tomarem conta da fazenda, estou dando uma destinação produtiva àquela fazenda, mesmo de longe, eu estou me comportando como dono daquela coisa. Então, eu tenho a posse daquela coisa. Veja que não precisa ser o dono, basta que você se comporte como dono, né? Às vezes a pessoa pode invadir uma terra, começar a plantar, começar a cuidar, construir uma casa, ela não tem a propriedade, mas ela se comporta como dono, ela tem a posse. Então, posse é a prática de atos próprios, típicos de proprietário em relação à coisa. É a exteriorização do domínio em relação àquela coisa. E aí o elemento subjetivo, que lá em Savigny era tão importante, é que se torna secundário. Tanto que o elemento subjetivo, ao invés de animus domini, vai se chamar affectio tenendi. Ou seja, não é a intenção de ser dono, de ser o proprietário da coisa, mas a intenção de ter a posse, de possuir aquela coisa. Esse é o elemento subjetivo que para Hering está presumido no elemento objetivo. Ué, você não praticaria atos de proprietário em relação à coisa se você não quisesse ter a posse daquela coisa? Se você não quer ter a posse de um carro, por que você vai abastecer esse carro? Por que você vai lavar, limpar esse carro? Por que você vai estacionar esse carro num lugar seguro? Por que você vai pagar seguro para o carro se você não quer ter a posse? Né? Então, se você está fazendo isso, se você está praticando esses atos, é porque você tem a intenção de ter a posse, mesmo que não tenha a intenção de ser o dono. Então, a intenção aqui não é de ser o dono, mas de ter a posse da coisa. Então, na teoria objetivista, posse é a prática de atos de proprietário em relação à coisa, é a exteriorização do domínio, né? É você mostrar, é aparecer para a sociedade
como se fosse o dono daquela coisa, porque você pratica atos próprios, atos característicos de proprietário. Com isso, a gente tem uma facilitação enorme da tutela possessória. Fica muito mais fácil proteger a posse se a gente adota a teoria objetivista da posse. Veja só, alguém invadiu o meu terreno, alguém invadiu a minha fazenda. O que é que eu faço? Para entrar com uma ação de reintegração de posse, eu tenho que provar que tinha a posse. Simples. Eu apresento lá no processo um comprovante de pagamento do ITR, do Imposto Territorial Rural. Eu apresento lá o comprovante de pagamento dos empregados que trabalham na fazenda. Eu apresento, enfim, o comprovante de que eu comprei insumos para a fazenda. Apresento lá um comprovante de que eu comprei estacas, de que eu comprei arame farpado para poder cercar a fazenda. Isso daí prova a prática de atos de proprietários, prova que eu tinha a posse. Perceba que fica muito mais simples, muito mais fácil. Daí a ideia de teoria simplificada da posse. Ok? Essa foi a teoria adotada pelo nosso sistema. Tanto o Código Civil de 1916 já adotava a teoria objetivista da posse, o nosso Código Civil atual de 2002 também adota a teoria objetivista da posse. O conceito de possuidor está lá no artigo 1196 do Código Civil e fica muito claro ali que não há necessidade, não há exigência no artigo 1196 da demonstração da intenção de ser dono da coisa. Basta que alguém pratique algum dos atos inerentes ao direito de propriedade, usar, fruir, dispor, reivindicar. Basta que alguém pratique os atos típicos de proprietário, ou seja, que exerça de forma plena ou não algum dos direitos inerentes à propriedade, que essa pessoa vai ser possuidora, ela vai ter a posse daquele bem. Ok? A gente continua falando sobre posse, a gente continua falando sobre direito civil e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Grande abraço e sapere aude!